O livro de Lucas, todo ele fala sobre solidariedade praticamente. Quase todos os capítulos falam sobre solidariedade. E o tema é solidariedade de Jesus para com os pobres no Evangelho de Lucas. Eu quero convidar você a passear nas páginas sagradas do Evangelho de Lucas. Como assim? Solidariedade de Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas é o único escritor gentil dos Evangelhos. E ele era um médico. E ele fala sobre a solidariedade de Cristo. Não vamos ler todos os textos, mas eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. E nós vamos decorrer desde o capítulo 1 até o capítulo 24. Todos os textos que Lucas fala da solidariedade de Jesus. O primeiro texto está no capítulo 1, verso 53. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas, verso 53, você vai ler o seguinte: encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Aqui está a intimação da solidariedade. Intimação da solidariedade. Na verdade, o Senhor nos intima para sermos solidários. Não é um convite, é uma intimação. E se você, como filho de Deus, não atende essa intimação, você está fora do propósito que Deus criou você. É forte, né? Se eu e você não atendemos a intimação do Senhor Jesus, nós estamos fora do plano de Deus. E o capítulo 1, verso 53, está dizendo que Jesus estava vindo para encher de bens os famintos e despediu vazios ricos. O capítulo 2, verso 7. Aqui fala que Jesus nasceu em solidariedade. Nasceu recebendo solidariedade de alguém. Alguém foi solidário, por isso ele nasceu. Verso 7 diz: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Alguém foi solidário, dando a manjedoura, oferecendo para o Rei dos Reis algo para que ele pudesse nascer. Solidariedade de Jesus tem a ver com o seu nascimento. Ele nasceu na solidariedade. Versos 15 e verso 24 também diz sobre a solidariedade. Aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso. O que aconteceu que o Senhor nos fez saber? Pois o verso 20, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto como lhe havia sido dito. Os pastores foram solidários. Os reis magos foram solidários. Verso 24. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Solidariedade na apresentação de Jesus no templo. Vir à igreja com as mãos vazias, nós estamos esquecendo de ser solidários. Ser solidário foi a vida de Jesus. Capítulo 4, verso 18. Acompanhe comigo a leitura. 4, verso 18. Aqui é a solidariedade inaugural. Ele inaugurou agora, sendo solidário. O Espírito do Senhor é sobre mim, diz o texto, verso 18. Pois me ungiu para evangelizar quem? Os pobres.
e enviou-me para curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciando o ano aceitável do Senhor, evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Todos aqueles que se dizem cristãos devem ser ungidos também por esse mesmo Espírito, para ser solidários. Caso contrário, não seremos solidários. Guardamos as moedas. Verso 6, capítulo 6. Abra, continua folheando a Bíblia. Capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Solidariedade nas bem-aventuranças. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: ah, bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado, felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças fala da solidariedade de Jesus. Isso quer dizer que os pobres, aqui o verso 25 diz: ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ao ver o vídeo ali, a gente via as crianças dos Estados Unidos bem gordinhas, e as crianças da África bem raquíticas. Estados Unidos é um país solidário, eles ajudam muito os outros países, mas tem muito. E dentro dos Estados Unidos tem muita pobreza também. Tem pessoas que passam necessidade, só não passam porque o governo ajuda muito lá. Mas situações muito pobres também nos Estados Unidos. Capítulo 9, venha comigo no capítulo 9, verso 57. Vamos ver o que fala aqui. Aqui está dizendo que Jesus escolheu ter um estilo de vida solidário. Capítulo 9, verso 57 e 58, diz o seguinte: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhes disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Imagina: Senhor, eu quero te seguir. Você é bem-vindo para me seguir, mas todo mundo tem o seu lugarzinho. O Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo assim? Realmente você quer me seguir? O Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E você quer me seguir? Você quer seguir a Jesus? E Ele não tem onde reclinar a cabeça? E mesmo assim você quer seguir? Se nós queremos seguir a Jesus, é melhor a gente adotar o mesmo estilo de vida dele. Solidariedade. Às vezes dentro da nossa igreja tem pessoas passando necessidades, e nós não somos solidários. Fora muito mais. E nós ficamos perguntando: para onde é que vai esse dinheiro? Será que ele vai fazer um bom uso do dinheiro? Eu gostaria de dizer para você nessa manhã que não importa para onde vai o dinheiro, porque isso não é importante. O importante é você ter um coração solidário, e isso basta. Se você tem o coração solidário, querido amigo, não é problema. Os outros não são problema seu,
Mas se você não tem um coração solidário, aí você está em trouble. Aí você está com problemas. Porque nós não estamos seguindo o estilo de vida de Jesus, que Ele adotou como solidário. Próximo verso está no capítulo 12. Desculpe. Capítulo 10. Capítulo 10 e o versículo 36. Aqui conta a parábola, vamos chamar de parábola da solidariedade. Capítulo 10 e versículo 36 e 37. Diz o seguinte: qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Parábola da solidariedade, o bom samaritano. Quem é meu próximo? Quem é o teu próximo? Passei ontem no estacionamento do Conic e de longe eu vi um pessoal, aquele pessoal que fica pedindo dinheiro quando você estaciona o carro ali fora. Ele cobra para cuidar do seu carro. E aquele pessoal estava bem no cantinho assim, escondido atrás de um carro maior, com uma lata na mão, com crack, e puxando o crack para dentro. Uma tragédia humana. O dinheiro que você dá para ele guardar seu carro, ele compra uma pedra de crack e vai fumar ali do lado mesmo. E aí você fala: como eu posso ser solidário de uma pessoa dessa? Tio, eu ajudei, eu guardei seu carro. Guardou coisa nenhuma às vezes, mas eu guardei seu carro, cuidei do seu carro. Me dá um trocado para eu comprar alguma coisa? Para comprar o crack. É teu problema se ele vai usar o crack? Não. Você tem que ser solidário. Solidário. Ter o espírito de solidariedade, que é importante. Não o que ele faz ou deixa de fazer. Quem sabe alguém pode dizer: não concordo, pastor, com isso. Nós estamos aumentando aí a pobreza, a miséria, a tragédia humana, a degradação do ser humano. Não importa. Teu espírito de solidariedade tem que existir de alguma forma. Ou então, ajude de uma outra maneira. Mas ajude. Seja solidário para quem quer que seja que lhe peça. Solidariedade é a parábola da solidariedade. Os judeus, os religiosos, quiseram colocar Jesus: quem é o meu próximo? Aquele homem que foi lá salteado, roubadores se aproximaram dele, precisava de ajuda, não importa quem é ele. É um samaritano, não importa. Vamos ajudar. O bom samaritano ajudou sem olhar a quem. Capítulo 12. Parábola do bom samaritano é a parábola da solidariedade. Agora tem a parábola da antissolidariedade. Capítulo 12, verso 15. Antissolidariedade. E disse-lhes: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi: a minha alma tem um depósito muito bem para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico, coisa nenhuma para com Deus.
Lucas 14, 13 a 21, fala do chamado da solidariedade. capítulo 14, 13 e 21. Parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Mas quando fizerdes convites, agora, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém? Aqui nesse texto, nós podemos ver um chamado para mim e para você, para sermos solidários. Eu e você somos chamados para sermos solidários com os pobres. Chame os pobres, os cegos, os mancos. Se aproxime deles. Capítulo 21, versos 21, ainda fala sobre o chamado da solidariedade. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. Lucas 16, 13 a 14, fala da antissolidariedade entre os próprios religiosos. 16, capítulo 13 a 14. Diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, Deus do dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Nenhum servo. Você é um servo do Senhor? Se sente um servo do Senhor mesmo? Que o servo, quando o Senhor manda, o servo faz sim, Senhor, né? O Senhor manda, o servo fala sim, Senhor. O servo obedece. Antissolidariedade entre os ricos, capítulo 16 e verso 13 a 14. Já foi lido, né? Não, 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linhos finíssimos, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vocês conhecem a história? A parábola do rico e Lázaro. E depois o rico estava pedindo para Lázaro, para ajudá-lo. Essa é a parábola anti-solidariedade entre os ricos. Os ricos que não são solidários deveriam ler essa parábola. Lucas 18, 22 fala do momento da escolha para sermos solidários. Lucas 18, 22 e 19, 8 diz o seguinte: quando Jesus ouviu isso, dizia-lhes: ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte pelos pobres, terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Em outras palavras, ele estava dizendo: jovem, você quer ser realmente um servo de Cristo? Você quer me seguir? Filho, se desprende das coisas que você tem. Coloca na OLX e vamos desprender, né? Vamos desapegar das coisas e vamos ajudar os pobres. Desprendimento foi o que aquele jovem rico não quis fazer. Pelo contrário, virou as costas e saiu triste. Solidariedade como escolha. A solidariedade não é uma imposição. O Senhor intimou você, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher ser solidário ou não. O jovem rico não quis ser solidário. Ainda capítulo 21, 1 a 4.
capítulo 21, versículo 1 a 4. Solidariedade como menção honrosa. O que aconteceu aqui foi a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequeninas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que sobrava, ofertas para Deus aquilo que sobrava. Mas essa daqui, da sua pobreza, deu tudo que tinha. Isso é solidariedade ao extremo. E finalmente, ainda em São Lucas, que é o livro da solidariedade de Jesus, capítulo 23, versos 50 a 53. Capítulo 23, versos 50 a 53. Solidariedade no sepultamento de Jesus e na ressurreição. Eis que um homem, verso 50 até 53. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu ao corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu no lençol, e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. O túmulo dos ricos. Jesus foi sepultado com os ricos, porque um rico foi solidário. Quando eu falo desse tema aqui, a impressão que dá é que alguns não gostam desse tema, porque fala de dinheiro, fala de dar, fala de doar. O último sermão que eu preguei aqui, eu falei: give to live. Doe e viva. Você quer viver? Quer ter vida em abundância? Vamos seguir o estilo de vida de Jesus. Solidariedade. E quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Nós concluímos com o estudo de Lucas. Quem é o campeão da solidariedade? Quem é o campeão dos pobres? Eu tenho a honra em apresentar a vocês nessa manhã o campeão dos pobres, Jesus Cristo. Ele é o campeão dos pobres. O que falar dos pobres da pós-modernidade nos nossos dias, aqui perto de nós? Na revista Time, ela faz alusão recentemente dos novos homeless, sem tetos da América. E como pobres trabalhadores na raia dos perdedores, ela menciona. Pobres trabalhadores na raia dos perdedores. Por quê? Mesmo trabalhando, as pessoas estão ficando sem teto. Isso nos Estados Unidos. E o que falar no Brasil? O problema não é a falta de trabalho. Eles trabalham 40 horas por semana, 52 semanas por ano. E mesmo assim, estão na zona de pobreza. O problema não é falta de trabalho, não é aumentar as horas de trabalho, são os salários baixíssimos e a exploração que os mais afortunados fazem com os menos afortunados. A exploração. E o que falar do Brasil, que é um país que nasceu explorando os escravos. Não pagava nada. Depois aboliu a escravatura, entre aspas, porque até hoje existem pessoas escravas dos maiores, ganhando muito pouco. Recentemente o salário foi melhorado, e melhorou um pouco o percentual da pobreza. Melhorou. Mas o salário ainda é baixo. A exploração ainda continua. Alguns ganhando muito, outros ganhando pouco. Quer ganhar melhor, tem que ser coportor, né, pastor Adilson? Tem que ir para a coportagem. Se tiver alguém aqui que está
precisando de um trabalho, fala com o pastor Adilson ali que a Coportage aqui, a Coportage hoje no Brasil, ela está reformulada. E ela está atendendo necessidade dos comportores, como uma carreira. Então, se você quiser entrar nessa carreira, dá para sobreviver bem e pregando ainda o Evangelho do Senhor. Atualmente, em 2012, o programa de Bolsa Família atende mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional. Nos 5.564 municípios brasileiros, o seu orçamento em 2010 alcançou 0,4% do PIB. Isso é 11,4 bilhões de reais são destinados para atender a pobreza. Estou fazendo um discurso aqui para o atual governo. Mas estou dizendo isso para vocês verem que o Brasil continua com uma pobreza muito grande. Mesmo ajudando, existe essa pobreza. Estudos recentes nos Estados Unidos dizem que dos pobres trabalhadores, quer seja na zona rural, ou subúrbios, ou grandes cidades, 62% deles tinham já terminado o ensino médio, e mesmo assim estavam na zona de pobreza. Mais da metade deles eram brancos, e metade eram casados. Estudos nos mostram que a maioria dos trabalhadores pobres continuam pobres, mesmo levando uma carga horária, como mencionei, de 40 horas por semana, 52 semanas por ano. O que faria Jesus? É a grande pergunta para nós já quase encerrarmos. A principal tarefa de Cristo, de acordo com o livro Beneficência Social, página 54, na versão inglesa, diz: a principal tarefa de Cristo foi a ministração em favor dos pobres, necessitados e ignorantes. Em simplicidade, franqueava-lhes as bênçãos que pudessem receber, e assim despertava uma fome de pão da vida. E a vida de Cristo é um exemplo a todos os seus seguidores. É um exemplo. Eu sou cristão, sigo a Cristo, devo seguir este exemplo. Solidariedade. O que Jesus ensinaria hoje? Bem, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, nunca cessará o pobre sempre tereis convosco. Nunca cessará o pobre no meio da terra. Deuteronômio 15, verso 11. Pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre, na tua terra. O grande problema aqui, queridos irmãos, sabe qual é o grande problema? Não é a solidariedade. O grande problema para eu não ser solidário chama-se egoísmo. A palavra egoísmo, ela está presente na maioria dos problemas da face da terra, inclusive no seu problema. Egoísmo. E nos meus problemas. Casamentos se separam, egoísmo. O camarada só pensa nele. Brigas entre amigos, entre família e na igreja, egoísmo. Quero que a minha ideia prevaleça. Senão eu estou fora. Egoísmo. Lucas 6, 20, 24, Lucas 6, 30, 18 e 24. A chave aqui é quebrar o egoísmo. Como podemos quebrar o egoísmo? Para que nós sejamos solidários. O conselho de Cristo e do apóstolo Paulo é: não importa se a pessoa é rica ou pobre, dê para todos quantos te pede. Dê para todos quantos te pedirem. Esse é o conselho de Jesus e o conselho de Paulo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 3. De acordo com Jesus, o principal antídoto contra o egoísmo é dar. Seja rico ou seja pobre. Antídoto contra o egoísmo: dá. Quer vencer o egoísmo? Dê. Abra mão daquilo que você acha que você tem razão. O que adianta você ter razão e perder a sua alma?
Eu tenho razão, estou brigando na justiça, tenho razão. Dê. Né, Américo? Dê. Um dia vamos contar o testemunho do Américo aqui com o irmão dele, né? Testemunho lindo. E Deus resolve os nossos problemas quando nós somos solidários e colocamos as pessoas como mais importantes do que as coisas. E a pergunta final que vai definir quem é você. A pergunta final que vai definir quem é você e eu é essa aqui, ó. O que você e eu temos feito ao mais necessitado próximo de nós? O que eu e você temos feito? Bem, não adianta chorar o leite derramado, mas nós temos a oportunidade de sermos solidários daqui para frente, amém? Você quer ser solidário? Nós vamos cantar a mensagem final para terminar. E se você quer ser solidário, quer quebrar o egoísmo, eu convido você a vir aos pés daquele que quebrou, aos pés da cruz. Ele quebrou o egoísmo, deixando o seu trono de glória. Desceu, caminhou nas estradas poeirentas, sofreu a agonia da morte, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele quebrou o egoísmo do egoísmo. E Ele convida você a vir ao pé da cruz, para quebrar o seu egoísmo também. E nessa manhã, enquanto nós cantamos, faça a sua oração aí. Enquanto o grupo vai começar a cantar e a igreja pode se colocar em pé. Se você quer quebrar o seu egoísmo, venha até o altar e se entregue ao Senhor de verdade, para ser solidário, mais solidário daqui para frente.